bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse episódio, a mais essa viagem com a gente. E nesse passeio de hoje, nós conversaremos sobre o seguinte tema: redes sociais são tóxicas? E aí, Lucas, o que você acha? Olá, Bruno. Olá, caros ouvintes do nosso metrô. Cara, eu vou partir de um ponto de vista filosófico de que as coisas ou os objetos, eles não são bons nem maus em si mesmos, sabe? Eu acho que as redes sociais, elas são neutras. Elas não são tóxicas em si mesmas e nem edificantes em si mesmas. Mas eu acho que você pode fazer um uso tóxico da rede social ou um uso edificante da rede social, né? Então é o indivíduo por detrás do monitor, do teclado ou da tela do celular que está fazendo alguma coisa tóxica ou edificante, né? E não a rede social em si. O Humberto Eco, filósofo e historiador, ele disse certa feita que as redes sociais deu voz aos idiotas, né? Isso é uma Uhum. verdade, de certa forma, né? Não só, o problema é que as redes sociais, ela não deu voz só aos idiotas, mas ela deu voz também aos idiotas, É, né? Então, assim, as redes sociais, de uma forma geral, evidentemente, na medida que o nosso papo for avançando, a gente pode ir pontuando, né? Essa ou aquela, que tem sim. as suas características específicas. Mas as redes sociais, elas têm servido, de fato, para muita gente como uma espécie de privada virtual, né? As pessoas elas defecam pela boca, defecam pelos dedos, as pessoas defecam em geral. Falta um Ah, filtro ali, né? mais do que um filtro, falta filtro, papel higiênico, falta uma reciclagem mental antes de fazer qualquer coisa. A falta de tanta coisa, né? Mas ao mesmo tempo tem gente que sabe muito bem usar as redes sociais para fazer os seus trabalhos ou divulgar os seus trabalhos, né? Eu acho que assim um ponto muito positivo das redes sociais e que pode, evidentemente, infelizmente também ser um ponto muito negativo, mas é que ela te dá uma facilidade em publicizar o teu pensamento, entende? Sim. Porque antes você queria publicar um pensamento seu sob a forma de um texto, por exemplo. E sei lá, pensando 100 anos atrás, para você publicar um pensamento escrito seu, um texto, cara, você tinha que escrever esse texto e você tinha que procurar um jornal que aceitasse publicar, e esse seu texto ia passar por um revisor, que ia passar por uma série de pessoas, e etc, etc. Tinha toda uma triagem Um entre trabalho você pensar. jornalístico, né? Exatamente. Tinha toda uma triagem entre o ato de você pensar uma coisa e esse teu pensamento ser publicizado por meio de palavras escritas. Existia N filtros entre uma coisa e outra. Passava pelo crivo de muita gente. E hoje em dia não. Hoje em dia você pensa e você já pode digitar imediatamente o que você pensa e você pode apagar como se aquilo nunca tivesse existido, mas de repente alguém tirou o print daquilo para te infernizar o resto da sua vida É. por conta de uma besteira que você falou e etc. Então, as redes sociais elas facilitam a publicização do pensamento. E evidentemente que, igual eu falei no começo, isso pode ser tóxico ou edificante, né? Com certeza, com certeza. Eu penso, assim, até uma coisa eu costumo falar em aula quando eu discuto sobre globalização, que assim, a gente, lógico, né, acho que talvez não, com certeza, a principal característica prática da nossa espécie é a criação e utilização de tecnologias, né? Sim, com Só certeza. que quando a gente analisa o contexto da evolução humana, eh, houveram tempos para a gente criar novas técnicas e tecnologias, a gente se adaptar a elas na nossa sociedade, aprender a usar ela, aprender a lidar com as consequências delas. E aí, assim, praticamente quando nós já estávamos acostumados, aí vinha uma tecnologia nova, e aí, claro, toda aquela resistência ao novo, enfim, e aí esse ciclo eterno que sempre vai, né? Sempre vai existir possivelmente enquanto houver espécie humana. Pois bem, só que do século XX para cá, né, com as novas revoluções industriais, a gente vê basicamente o quê?
um processo de produção de novas tecnologias, mas por novas tecnologias eu não quero dizer só um modelo novo de algo que já existe, mas novos paradigmas mesmo, né? Não no sentido só de que todos os anos, 2, 3 vezes por ano, as maiores marcas de celulares lançam aparelhos novos. Não, eu quero dizer no sentido de que são tecnologias novas que mudam a nossa vida em menor ou maior escala. E a gente não está tendo tempo para poder se adaptar a essa mudança, né? É igual, eu acho que é muito interessante hoje, por exemplo, você conversar com uma pessoa que tem ali seus 70, 80 anos, porque essa pessoa ela pegou a geração de ter que se comunicar com carta, né? Cara, Aham. eu penso eu que sou uma pessoa que luto até hoje contra a ansiedade, né? A pessoa não me respondeu uma tarde no WhatsApp, eu já fico meio assim. Cara, você imagina você mandar uma carta pro seu crush, pra sua crush, né? E aí a pessoa recebe a carta, e daí a pessoa vai fazer aquele cu doce básico, né, que sempre existiu, e daí ela vai começar a pensar em escrever a carta pra você. Aí ela vai mandar a carta pra você e a carta chegar. E deve ser muito interessante ser uma pessoa dessa, porque você pegou esse tempo. E aí você pega um tempo que hoje você conversa com quem você quiser, em qualquer lugar do planeta, olhando para uma câmera e na hora, instantaneamente. Eu penso, inclusive, eu penso não como um achismo, eu tenho certeza disso, que é até talvez objeto da sociologia, da psicologia, que o próprio conceito de saudade ele mudou. Né? O que era a saudade no século XX, no século XIX, claro, primeira metade do século XX e século XIX, para trás do que a saudade hoje, né? Às vezes a pessoa ficar um dia sem falar contigo é razão para ter uma saudade, né? A saudade parece que ela ficou mais frágil hoje do que era antigamente, né? Aham. E eu penso que, claro, eu tô falando de saudade, mas eu penso que isso tudo se aplica inclusive com a forma como nós seres humanos lidamos com as mais diferentes frustrações, né? No sentido de que é, eu e você, nós somos de uma geração que ainda fez trabalho de escola em biblioteca, né? Ah, Enfim, sim. a gente Usava pegou. papel ao maço, Exato, papel ao fazia maço, capa de trabalho, toda exato, colorida, com papel feita. crepom e blá blá blá, todas aquelas perfumarias. E, e é isso, e a gente que é a gente, né? Que nós somos jovens ainda. Nós Com pe... certeza, muito, super jovens, muito, muito. né? A gente ainda passou por essa transição. Né? Mas as novas gerações não, essa galera que é 98, 99 para frente, eles já pegaram um mundo praticamente informatizado. Claro, estou falando de pessoas que vivem em regiões privilegiadas, evidentemente. Né? Mas já nasceu nessa geração agora que é tudo informatizado. Então já nasce e cresce com esse novo conceito de saudade, já nasce e cresce com a informação tendo que aparecer na hora para ela. E aí, o que acontece é que tudo veio tão rápido pra gente que nós, e eu falo principalmente as novas gerações, elas já nasceram nesse mundo tecnológico, de velocidades de informações muito rápidas e não foram. Eu não falo só eles, tá? Nós, as pessoas mais velhas que a gente, nós não aprendemos ainda a utilizar as redes sociais da maneira correta. Né? Evidentemente, é difícil você pensar num código de ética de rede social. Né? Assim como não existe um código de ética do dia a dia para tudo que a gente faz, claro. Ações mais impactantes, ações profissionais, evidentemente existem. Mas você pedir um licença, obrigado, né? Putz, esbarrei em você, me perdoa, quebrei um negócio teu sem querer, putz, deixa eu te pagar. São etiquetas sociais que a gente foi construindo culturalmente, certo? E eu penso que esse cyberespaço, esse espaço virtual, a gente não teve ainda tempo de pensar nessas etiquetas de redes sociais, sabe? Por exemplo, alguém pessoalmente está perto de você lá, obviamente, né? Pleonasmo a gente vê por aqui, como sempre. Mas uma pessoa está ali na tua frente e a pessoa falou algo que você não concorda. O Certo. que, é o que seria uma etiqueta adequada? Se é uma pessoa que você considera, que você tem algum tipo de consideração, ou por algum motivo você não vai atacar essa pessoa, não deve atacar essa pessoa, cara, você pode até se frustrar por dentro, você pode estar pensando, puta, a pessoa está bostejando pela boca ali. Mas você olha pra ela, faz uma cara blasé e faz, é. São etiquetas, são normas sociais.
E na internet as pessoas esquecem que existe um outro ser humano do outro lado, uma pessoa com emoções, uma pessoa que se magoa, uma pessoa que também tem problemas. E não existe esse filtro, sabe? Eu não gostei. Tipo, eu até tuitei esses dias sobre isso, né? Vai ser muito legal quando as pessoas nas redes sociais elas lembrarem que elas possuem a capacidade de ver algo que elas discordam e passar reto, sabe? Nossa, alguém tweetou aqui uma coisa, cara, achei uma porcaria. Rolei pra cima, segue a vida, sabe? Eu posso, sei lá, dar um jato de ar pelo nariz, né? De. Nossa, o que eu acabei de ouvir aqui? E Uhum. pronto! Vida que segue. Não vou criar uma thread, não vou responder. Cara, vida que segue, né? E eu acho que a gente tá. Sabe um bebê que ainda tá aprendendo a pegar coisa na mão? Um bebê que tá ainda aprendendo a juntar sílabas para se expressar? Para mim, eu vejo hoje nós seres humanos dessa maneira com relação às redes sociais. É, claro, em vários graus de evolução, evidentemente. Então, uma galera ainda é um bebê, uma galera já virou criança, uma galera já virou pré-adolescente, adolescente, um adulto jovem. Mas eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, salvo raras exceções, nós ainda estamos aprendendo como crianças a usar o brinquedo novo. O que você acha? Cara, eu concordo. Nossa, quando você toca nessa. Falta-nos maturidade para lidar com as redes sociais, né? Falta-nos maturidade. Você falou dessa questão da falta do tempo de maturação, né? Quer dizer, Uhum. é uma tecnologia, uma série é um mundo, na verdade, não é simplesmente uma tecnologia. As redes sociais, elas entreabrem diante dos nossos humildes olhos humanos um mundo virtual. É, Entende? Um mundo virtual. Essa expressão ela é muito significativa. Mundo virtual. Virtual, né? Do latim, da virtu, significa possibilidade. Aquilo que é virtual é aquilo que é possível. Não necessário, né? Mas é sim. possível. Então, as redes sociais, elas desvendam para nós um mundo de possibilidades e que, por ser imenso, gigantesco, ah, evidentemente precisaria de um tempo de maturação em nós para a gente assimilar isso e entendendo como funciona, o que é bacana fazer, o que não é, mas não se tem esse tempo de maturação e cada vez mais, né, nos nossos tempos, o tempo de maturação está ficando cada vez menor. O intervalo entre uma inovação e outra é sempre cada vez menor. Sempre cada vez menor. A ponto de não estar existindo mais tempo entre uma inovação e outra. Você praticamente já lança uma determinada tecnologia defasada. E a galera ainda não aprendeu a lidar com uma tecnologia que foi lançada lá atrás. Imagina a atual, né? Por exemplo, e isso não é só em relação às redes sociais. O ser humano ele é assim com os saberes, com as tecnologias em geral. Porque o ser humano ele entende, por exemplo, ele entendeu por muito tempo o que significava um átomo, por exemplo, ele sabia das possibilidades de interação desse átomo. Aí vai lá o Einstein e estabelece dentro de uma série de cálculos uma série de teorias que é igual a mc ao quadrado. E o que a galera fez com isso? Fez a bomba atômica, né? É, E assim, cara, isso para dizer, não é só em relação às redes sociais. Nós temos uma série de coisas do nosso cotidiano que são talvez até mais antigas que as redes sociais e que a gente ainda não aprendeu a lidar, né? Eu acho muito interessante também, quer dizer, não, só para terminar esse pensamento, assim, o tempo, né? O tempo, ele vale muito mais do que dinheiro hoje. Vale muito mais. Mais do que barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. E tempo vale mais do que barra de ouro ainda, né? Com certeza. Porque não se tem mais. E você toca em outras questões interessantíssimas, né? A mudança da percepção de saudade, né? As redes sociais alteram isso de uma forma e torna a coisa mais ansiosa, igual você mesmo falou.
né? Quanto tempo... É uma pergunta, lógico, que eu não vou responder, mas é uma pergunta provocativa de reflexão. Quanto tempo é necessário para que se sinta saudade de alguém ou de alguma coisa? Qual é o tempo necessário Né? para que a saudade surja? Entende? É uma questão. É uma questão que você vai ver que conforme mais intenso é a tua interação com redes sociais, menor sempre vai ser esse tempo. Esse tempo sempre vai ser menor conforme a frequência com que você usa ou você lida com as redes sociais. A questão de etiqueta também que você coloca, né? Que as pessoas, regras básicas do convívio, parece que esquecem nas redes sociais. Sim. E esquecem, eu acho, por uma questão bastante simples. Elas esquecem da questão da etiqueta porque elas estão atrás de uma tela, seja do computador ou de um smartphone. É um avatar de anime, é um avatar de um K-pop ali, então é o É, Xing Ling que tá ali, então. exatamente, não precisa nem ter a foto da pessoa em si. Então e até mesmo quando é de fato um perfil real, tem a foto da pessoa, tem o lugar onde trabalha, etc. Essa pessoa está protegida por uma tela de celular ou de computador. E isso, bicho, cara, isso é terrível porque as pessoas ficam corajosas. Isso é terrível porque as pessoas ficam corajosas de dizer coisas que sabe que não diria nem a metade na tua cara. Entende? Mas é Com por quê? certeza. Porque essa questão da tela, de você estar na tua casa, no teu lugar seguro, né? Você está no teu campo de batalha, você está ali, você sente uma segurança absurda. A pessoa não está na tua frente. Entende? E você pode pensar antes de digitar. Ou você pode pensar. Isso não significa que as pessoas pensam. Mas você poderia pensar. Né? E você tem ali um conforto muito maior para formular a tua frase, o teu argumento, ou, né, a tua verborragia sem sentido que você pode despejar na cabeça de outra pessoa. E você tem a coragem de fazer isso justamente porque você não está no olho, você não está na frente da pessoa, e isso cria uma ilusão de distanciamento. O mundo virtual ele cria uma falsa sensação de distanciamento. E ao mesmo tempo ele cria uma certa sensação de anônimo, entende? Sim. O anonimato. E igual você falou, você pode colocar um avatar de qualquer coisa e sair por aí falando os teus problemas reprimidos, projetados em outras pessoas e etc. Sim. E aí, sobre isso, cara, eu tenho um. Nossa, é polêmico. Eu espero. Polêmica! Temos polêmica! Eu espero que, poxa, você que tá ouvindo isso aí, se a carapuça serviu, sinta-se abraçado por mim, tá? Porque eu acho que você é uma vítima. Eu não tô te atacando. Mas eu vejo que, assim, as redes sociais, e um dos motivos delas serem tóxicas hoje, é meio que um grito de liberdade, uma galera meio que oprimida, sabe? Assim, aquela pessoa que vive numa família desestruturada, que se abrir a boca em casa leva xingão, aquela pessoa que tem um pai que parece um bicho porque bate em todo mundo da casa, famílias totalmente desestruturadas, Sim, sabe? sim. Claro, uma teoria minha, né? Posso estar totalmente enganado, mas eu percebo que essas galeras muito raivosas, tipo, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha da internet, eu tenho um pouco de pena e de empatia, porque às vezes eu acho que são pessoas extremamente oprimidas no seu dia a dia, são pessoas que não têm o mínimo de voz em casa, seja por questões raciais, questões de orientação sexual, gênero, ou enfim, ou por próprias divergências dentro de casa, por outros assuntos, enfim. Mas eu acho que são pessoas extremamente oprimidas e quando elas olham na internet, não só essa falsa sensação de liberdade que existe, mas também quando ela vê a possibilidade de esbravejar essa vontade. Porque assim, quando a gente apanha de alguém, a gente precisa revidar em algo. Isso é um fato. Se você acha que você é paz e amor 100% e que você nunca desconta em alguém, pode ser que você tenha inteligência emocional e você consegue descontar essa energia em coisas produtivas.
Mas Ou você talvez te falta olhar bem melhor ao teu redor para ver quem é que está sofrendo as pauladas exatamente. que você está dando e nem está vendo que está dando, né? Exatamente, exatamente. Então, todo mundo tem essa necessidade de levar um tapa no lado direito e revidar em algo. Né, às vezes você pode ser, igual eu falei, você pode ser uma pessoa que tem inteligência emocional e você consegue focar isso no seu trabalho, você consegue focar isso, né, putz, nossa, cara, essa pessoa na minha família me maltrata demais, eu vou usar isso como energia para estudar, para trabalhar e ficar independente e vou mostrar que eu não sou esses rótulos que me colocaram. Pô, uma coisa interessante, mas quase ninguém, ou melhor, poucas pessoas têm essa inteligência emocional. Aí o que a galera faz? Vai lá pro Twitter, vai lá pra rede social e assim, putz, fulano divergiu de mim. Talvez por alguma projeção irracional, ou melhor, inconsciente, ela vê naquela pessoa o pai, ela vê naquela pessoa a mãe, vê o irmão, vê aquela pessoa que é o algoz da vida dela. E ela nem percebe que ela está escrevendo aquele textão, destruindo a outra pessoa por uma mera divergência, e ela nem percebe que na verdade aquele textão é pro pai, pra mãe, pro irmão, pra pessoa que tá ali, muitas vezes sendo o algoz da vida dela. Então, como, voltando àquilo que você levantou no começo da conversa, né? O problema é a pessoa. Né? São as Sim. pessoas, não são as tecnologias. E eu vejo muito isso na internet, aquela teoria do pêndulo, sabe? Do vai de um extremo, vai para o outro, vai de um Uhum. extremo, vai para o outro, enquanto Sim. isso vai passando pelo meio. Porque assim, essa igual cultura do cancelamento. Tem gente que diz que não existe cultura do cancelamento. Bom, a cultura existe. Se a pessoa vai ser cancelada mesmo, aí é uma outra história. Mas basicamente o que a gente vê hoje. Claro, não estou falando de crimes, de erros hediondos aqui. Eu estou falando de coisas cotidianas, atitudes cotidianas, né? Você vê muitas vezes isso. Eu, particularmente, sobre os meus olhos, tá? Eu vejo pessoas que cometeram atitudes que essas pessoas canceladoras vê todo dia dentro de casa e não cancela o pai, não cancela a mãe, não cancela o irmão, não cancela ninguém. Mas na internet se acha o juiz do STF online. Sim, Né? sim. Tá lá comendo um pratão de bosta dentro de casa todo dia, mas quieto, mas na internet é a pessoa mais onipotente possível. Então, assim, eu acho que, como eu disse, eu vejo vocês como vítimas. Se você é uma pessoa que faz isso, eu te vejo como vítima, eu compadeço do seu sofrimento, mas eu acho que você não tá num caminho legal. Né? Eu acho que você deveria não só extravasar essa ira, extravasar essa raiva, que você deve fazer isso, mas da maneira correta, sem se autodestruir e querer destruir outras pessoas por projeção, mas também ver formas racionais de mudar essa realidade que você vive. Porque pra mim o que eu vejo muito isso, assim, pra mim, cara, de verdade, pra mim 90%, né, dessa toxicidade extrema da internet são pessoas descontando suas frustrações do mundo físico, do mundo material nos outros no universo online. Pra mim é isso. Cara, é boa parte, né? Boa Boa parte, isso. parte. Boa parte pode ser. Eu concordo. Eu concordo que boa parte é uma tentativa de descarregar uma tensão que é acumulada na vida real. E como você talvez não tem potência o suficiente, você não tem poder o suficiente, ou você não tem. Desculpa a palavra, mas você não tem cu o suficiente para você descontar essa tensão toda na própria realidade que te causa essa tensão, você tem como refúgio para descarregar tudo isso um possível mundo virtual, né? Exatamente o mundo virtual em que teu alvo pode ser qualquer um, porque o teu alvo, por exemplo, dependente da rede social que você for e do uso que você faz, o teu alvo ele sequer tem um rosto específico, entende? E como ele não tem Sim. um rosto ou às vezes é só uma foto, você esquece de que é uma pessoa que está interagindo por aquele meio, que está por detrás daquilo que você está vendo, entendeu? Com certeza. Justamente por não ter cu para agir na realidade, por detrás de uma tela adquire uma coragem exorbitante. O que tem de covardia às vezes, ou de impotência, porque igual você falou, às vezes não é uma questão só de covardia. Às vezes é uma questão de impotência. Impotência é diferente de covardia, entende? Com certeza. Mas às vezes ou o indivíduo é um covarde ou se vê impotente diante de uma determinada situação e por não poder descarregar essa tensão na realidade, ele vai para o mundo virtual e descarrega lá 10, 15 vezes aumentado, né? Vou fazer um rápido antes da gente acabar e fazer nossas palavras finais. Só resgatando talvez
seja desnecessário, mas eu pensei que pode ter talvez um inteligentão aí nos ouvindo, né? É. Um grande intelectual nos ouvindo, da área das ciências exatas. E eu falei, bom, você sabia de todo o conhecimento razoável você tinha uma concepção de átomo naquela época, evidentemente que não é a mesma de hoje, mas você tinha uma concepção de átomo, você tinha uma concepção de radioatividade, e veio Einstein com a sua equação de energia. E eu falei, bom, e o resultado disso, e o que as pessoas fizeram com isso, fizeram a bomba atômica. Bom, talvez a primeira grande coisa que as pessoas fizeram com isso foi a bomba atômica. Mas é lógico que depois disso veio uma série de tecnologias benéficas. Sim. Né? Lançaram lá a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e imediatamente depois disso, os Estados Unidos, de forma muito solícita e desinteressada, Com certeza. foi lá para estudar a galera que foi exposta àquele absurdo, entendeu? Evidentemente não entrando no mérito da bomba atômica, né? Porque é outro assunto. Mas, enfim, a gente sabe que depois daquilo, o mesmo conhecimento resultou numa série de benefícios e de tecnologias benéficas. Mas a primeira grande coisa talvez tenha sido a bomba atômica, né? Ou se teve alguma grande invenção com esses conceitos juntos antes, não me ocorre agora. Mas o fato é que a bomba atômica foi um grande marco ali logo nos primeiros momentos desse conhecimento. Eu entendi o recado. Entende? É para não vir um palestrinha fazer uma thread sobre o uso, a produção de energia e blá blá Exatamente. blá. A gente Não. sabe disso, a gente sabe, né? A gente só quis dizer que, de fato, o ser humano, como ele descobre uma coisa, em geral, imediatamente quando ele descobre isso, ele tende a fazer merda. Entende? Com aquilo, até ele aprender que é possível fazer merda com aquilo e que não se deve fazer merda com aquilo. Mas isso gera aquilo que a gente estava falando: tempo. Isso não se tem mais. E assim, para jogar nossas últimas palavras, eu queria que você, Bruno, me Oi. dissesse a sua opinião a respeito disso e depois devolvesse para mim, assim, gentilmente, para eu poder dar a minha também sobre a mesma pergunta. Então, peço que você refaça a pergunta para mim, se você quiser, né? Mas se não quiser, refaça do mesmo jeito. Você acha, cara, que alguma rede social específica tem mais potencial tóxico do que outra? Nossa. Por exemplo, você acha que o Twitter é mais tóxico que o Instagram? Que o Tinder, por exemplo, é mais tóxico que o Twitter? Enfim, o que você acha? Tem alguma que você colocaria no topo? Olha, achei interessante que você colocou redes sociais de relacionamento. Sim, que com tem certeza. que tem uma outra pegada, né? E que tem uma porrada de gente que usa, né? E é uma rede social, cara. Bom, eu vou deixar para depois o que eu penso do Tinder, mas enfim. Não, assim, eu não posso falar porque eu nunca usei essas coisas, né? Sei. Tá bom. Não tá com o Tinder instalado agora ali do lado, apitando aqui. Não, brincadeira. Não, imagina, gente, capaz. Mas nunca instalou, né? Quando eu for falar desses aplicativos, eu vou falar sobre as minhas teorias sobre eles, né? Eu não sei. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, falando sobre redes sociais no geral, eu penso que o Twitter, ele é de longe. Olha que eu falo isso como um twitteiro, tá? Twitteiros, não me venham cancelar porque é lugar de fala, tá? Twitter, sem sombra de dúvidas, tá? Primeiramente, porque o Twitter ele tem uma comunicação muito mais rápida do que as demais, né? São ali poucos caracteres que você manda seu recado na lata, é instantâneo e assim. E o Twitter nasceu já como uma rede social com uma proposta de comunicação rápida. Não sei se você conhece a expressão, Lucas, eu demorei para entender o que era. Os jovens hoje usam assim a expressão PPRT, já ouviu falar? Cara, PPRT? Tipo, purport. Eu achava que era algo meio PowerPoint no começo, mas significa papo reto. Então, nossa, bicho. Mas não estão tendo tempo nem para digitar uma palavra inteira mais. Pois é, papo reto é muito grande, tem que ser purport. Cara. E aí, cara, o Twitter ele é muito papo reto, assim, então eu pego e mando na lata. E a proposta inicial do Twitter também era você meio que fazer com que todo mundo fosse acessível. Então, as celebridades, assim, abriram as portas do Twitter também e virou essa questão de, putz, tá vendo aquele ator novela? Cara, ele curtiu meu tweet, ele me respondeu no Twitter, então virou um veículo de comunicação muito rápida. E aí,
Justamente por conta disso, comunicação rápida, poucos caracteres, papo reto. Então eu penso que o filtro no Twitter, ele é aliás, eu acho que as pessoas usam bem menos filtro quando elas estão no Twitter, né? Isso também eu acho que se dá pelo fato de que a maior parte dos tuiteiros, vamos dizer assim, são jovens ou jovens adultos, então tem toda a questão ainda. A gente se insere nesse grupo também, claro, é, de que a gente não tem aquela maturidade, aquela sabedoria ainda, que talvez uma pessoa muito mais velha e que não é de fato o maior público do Twitter, de respirar, de pensar, putz, não vou me meter nisso, é uma treta que não é minha, não vou comprar isso. E é tudo muito rápido. Então, sim, por esses motivos eu acho que o Twitter é a mais tóxica. Né? Antes eu achava que comentários de sites de notícias eram o chorume da internet. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que o Twitter ele ganha nesse sentido. Claro, você pode se proteger tendo sua bolha confortável, maravilhosa, bloqueando palavras e termos que você não quer ver? Evidentemente sim. Só que, né, aí falando disso, Lucas, segunda-feira começa o BBB. Né? Provavelmente quando esse podcast for no ar, o BBB já começou, mas, cara, você vai ver, Lucas, eu vou comentar com você depois. É a guerra. A guerra é quando começa o BBB no Twitter. Porque Por quê? basicamente os fandoms, né, os grupos de fãs do fulano e da ciclana, eles se agridem num nível, a arena de batalha, assim. Enquanto o fulano e a fulana estão isolados lá sem saber o que se passa, né? Não, com certeza. Cara, é real. Cara, eu conheço pessoas da minha bolha que já levaram processos por brigas por causa de BBB. Inclusive, uma delas tweetou hoje assim: nossa, espero esse ano não ser processado por causa de BBB. Processado, por ofensas. Então, Ai, 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 cara. O mundo tá muito louco, velho. pois é. Então, assim, né, pra encerrar, acho que o Twitter, sim, é das redes sociais comuns a mais tóxica por conta da comunicação rápida e sem filtro. E o que eu acho dos aplicativos de relacionamento? Olha, agora falando sem brincadeira, já usei. Uso. Nossa, a E. pessoa vai se entregando. E assim, as pessoas já foram piores, viu? Eu acho que lá evoluiu, sabia, Lucas? Ah, é? Porque, vamos pensar assim. Quando há anos atrás, quando eu tive o acesso pela primeira vez, as pessoas elas eram muito mais selvagens, muito mais, sabe, neandertais, assim, lá. Uhum. Então era assim, você deu match com alguém, você começa a conversar, tipo, você ficar 5 minutos sem responder, a pessoa já dava um chilique e, e era isso. Uhum. Xingava e tal. Hoje eu acho que as pessoas elas já estão lá meio que se adaptando a isso. Tipo, a pessoa parou de me responder, ela não quer mais nada, bola pra frente, segue a vida. Não tenho visto pessoas chiliquentas, pessoas que, enfim, né, não sabem o que querem na maioria das vezes, ou que não tenham esse semancol aí pra saber como lidar. Acho que lá houve uma evolução. Uhum. E você? Qual é a Ah, sua opinião sobre as duas coisas? Quais são as suas ah, conclusões? Eu quero das duas. aham. Tá? Certo. Não, eu citei a rede de relacionamento, especificamente eu falei do Tinder, que é a que eu conheço, mas Sim. existem outras, né? Conheço assim o Tinder, já fiz uso do Tinder também, entendeu? Eu já baixei o Tinder. Inclusive, tem uma história engraçada minha do Tinder e o Bruno me ajudou a descobrir, né, cara? Lembra aquela vez? Sim. Puta merda. Contando rapidamente a história, foi o seguinte. Cara, eu baixei o Tinder, fiz o uso de um tempo. Pra mim, eu tô dizendo pra mim, certo? Talvez para outras pessoas o processo seja diferente. Outras pessoas mais esteticamente atraentes do que eu quero dizer. Mas o fato é que, assim, baixei, fiz o uso durante um tempo e, cara, eu falei, velho, isso aqui não dá pra mim, não, mano. Isso aqui, tipo, não tá girando, não tá dando. E eu apaguei. Só que eu apaguei de um jeito errado, vamos dizer assim. Tipo assim, eu apaguei o aplicativo, entendeu? Do meu celular. Você esqueceu de excluir teu É, perfil, né? cara, anos, eu não tô brincando. Anos depois, eu e o Bruno conversando sobre isso, o Bruno falou, eu falei, não, velho, eu já tinha, daí eu apaguei e tal. Daí o Bruno falou, apagou tua conta. Daí eu falei, apaguei o quê? Dele, Eu a lembro. conta. Daí eu falei, não, apaguei o aplicativo, né? Daí apaga tudo junto. Ele falou, não, velho, não apaga. Daí eu falei, não, cara, o aplicativo não tá no meu celular. Daí ele falou, não, mas eu sei que não tá, mas a tua conta continua lá.
você continua aparecendo para as pessoas esse tempo todo. Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não. Bicho, pois na frente dele, cara, eu fui lá na App Store, Sim. baixei de novo o Tinder, cara. E a hora que eu abri o aplicativo, mano, tava lá. As minhas fotos, tava tudo lá, cara, tava tudo feito. E daí, nessa oportunidade, finalmente, eu excluí a conta, que eu não sabia que tinha que excluir. Mas, enfim. Já aproveita então o gancho e já falou o que você acha primeiro das redes sociais de relacionamentos. Sim, não, o que eu vou falar, na verdade, une uma coisa a outra. Tá, beleza. Eu acho que assim, respondendo de uma forma rápida, para já passar na rede de relacionamentos, cara, é o seguinte, das que eu conheço, e eu tenho, deixa eu ver, sei lá, 2 redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. Tem um blog, mas né, não é uma rede social também, mas é pouco interativa. WhatsApp eu tenho também, mas enfim, temos aqui o canal no YouTube, né, no Spotify, etc. Mas assim, das redes sociais mais interativas é o Facebook e o Instagram. Cara, eu acho que o Facebook ele tem um potencial mais tóxico, porque permite as pessoas fazer os textões, né? Textão, na postagem dos outros e aquela guerra. As pessoas é incrível, elas acham que alguém vai mudar de opinião por ler o textão delas no Facebook, cara. Enfim, cada um, né, com as suas perdas de tempo. Mas eu gostaria, por mais que eu ache que o Facebook ela é a mais potencialmente tóxica, eu queria alertar para o potencial tóxico do Instagram, que para muita gente é a melhor das redes sociais, a mais pura, a mais limpinha. Cara, e ela tem um poder de toxicidade muito grande. Com certeza. E aí é que eu entro na relação com, por exemplo, o Tinder, né, que eu falei que é o que eu conheço. Porque esses dias conversando, cara, uma pessoa me disse, cara, no Tinder você se sente como uma peça, sei lá, uma peça de roupa ou um objeto exposto numa vitrine e que quem tá vendo você ali se atraiu, passa, dá match, se não atraiu, não dá. E eu me sinto exposto numa vitrine, etc. E eu pensando, não, é verdade, cara, isso é verdade. O Tinder é uma espécie de vitrine. Mas quem disse que, por exemplo, o Instagram também não é? E eu digo mais, o Tinder, pelo menos, ele é uma coisa sincera. Quem tá lá sabe por que tá lá e vê o outro e pressupõe que o outro também sabe por que tá fazendo lá. Por mais que as pessoas às vezes coloquem na descrição, não sei o que eu tô fazendo assim. Sabe sim, você sabe o que você tá fazendo. Tá fazendo o som. Você sabe muito bem o que você tá fazendo ali. Então, e não é nada de errado. Eu não acho errado. Eu acho que existe um tabu muito grande com essas redes de relacionamento que nem deveria existir, sabe? Eu acho besteira. Assim. A gente brinca muito justamente porque sabe que existe um tabu. Mas o Instagram, cara, ele tem um potencial muito tóxico e de vitrine também, porque ali, cara, você tá... A maioria, 90% ou 95% das pessoas constroem ali no Instagram uma vida que não existe, cara. Uma vida assim só de viagens, de momentos felizes, de nossa, como eu amo a pessoa com quem eu tenho o meu relacionamento amoroso, como eu amo meus animais, como eu amo meus filhos, e viagens em lugares bacanas, e frases de efeito positivo, autoajuda, de Augusto Cury para baixo e coisas assim. Pra e você tá vendendo. Gostei do pra baixo. Não foi pra cima, foi pra baixo. Era pra ser discreto assim, mas você enfatizou. E assim, e você vende aquilo e de certa forma você está se expondo também voluntariamente a uma vitrine, só que você está vendendo um produto que não é muito verdadeiro, entendeu? Ou você só está mostrando uma parte desse produto. Propositalmente você só está mostrando uma parte desse produto. E o que eu quero dizer com isso para finalizar? Cara, eu acho que se as pessoas prestarem muito ou levarem muito a sério, por exemplo, aquilo que elas veem no Instagram, as pessoas saem deprimidas, cara. O Instagram ele tem um potencial de deprimir muito grande, justamente por isso, porque lá só tem gente feliz, em lugar bonito, comendo comida gostosa. E daí você pega e olha para sua vida e vê que você não faz nada disso na maior parte do seu tempo. E se você tem a ilusão de que a outra pessoa faz isso o tempo inteiro, você entra numa espécie de depressão, porque, puta, como a minha vida é ruim comparada à vida de todo mundo do Instagram.
né? Então, para você que talvez sinta isso, eu digo, cara, não, a vida daquelas pessoas tão felizes do Instagram talvez seja Ô, pior do que a Lucas. tua, Não, eu né? posso fazer um parênteses super importante? Pode. Talvez, não sei se você viu isso, não sei se você reparou, mas por conta disso, por questão de saúde mental, o Instagram ele tirou a contagem de likes que uma foto pode ter. Ah, sim, 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 Por, sim, cara, tirou. olha que absurdo. Teve que mudar a plataforma pelo que ela estava gerando nas pessoas, né? É, Justamente, entende o potencial oculto que eu estou falando? O Instagram ele tem um potencial destrutivo muito grande, justamente por isso, por ele estampar uma felicidade que muitas vezes não existe ou que ela sempre vem acompanhada de outras coisas que não é mostrada. E as pessoas, algumas pessoas olham para aquilo e pintam aquilo como se fosse a totalidade. Quer dizer, eu vejo aquela pessoa tão feliz no Instagram, eu julgo que ela é feliz daquele jeito o tempo inteiro e olho para minha vida e vejo que eu não sou assim e entro numa espécie de conflito. Cara, não, entende? Não. quando você, por exemplo, se sente tentado ou até faz, né? Gente, eu não tô julgando, tá? Eu tô falando assim, os efeitos das redes sociais serem tóxicas. Mas quando você se sente tentado a fazer uma lipo, a fazer uma rinoplastia, você faz N alterações no seu corpo, que 99% das vezes nem é necessário, por conta que a blogueirinha X, o blogueirinho X, Y estão fazendo, cara, isso é uma forma de toxicidade, né? A gente talvez deu muita ênfase a xingamento, a ofensa e tal, mas isso que você trouxe é extremamente importante, Lucas. Essa toxicidade subjetiva, né? Quer Sim. dizer, Da comparação, entende? O exato. que está por trás disso é a comparação. E aí, primeiro, a ilusão de você achar que alguém é daquele jeito, naqueles lugares, com aquela comida o tempo inteiro. E às vezes até é, entendeu? Às vezes até é, mas não vem ao caso. E tem tudo aquilo, tem lugar bonito, tem comida bonita, tem dinheiro, tem carro, tem não sei o que, e não é feliz também. Mas você julgar que aquelas fotos felizes dizem respeito a uma totalidade de vida feliz e que você compara com a sua e você vê uma discrepância. Cara, a discrepância está escondida. A tristeza, ela está escondida. Os perrengues para poder fazer aquela viagem, ele está escondido, né? Ele não aparece. E por não Exato. aparecer, às vezes cria a ilusão de que é sempre assim. Não, não é sempre assim. Então, já aqui, nossa, esse talvez seja um dos mais longos episódios até o momento, né? Do nosso querido Metro É. 743. E é curioso, né? Falamos. E, cara, a gente não chegou nem perto de esgotar o tema ou de falar tudo que a gente queria, né? Talvez um episódio 2, né? É. Enfim, uma continuidade aí. Mas, por enquanto, são essas as provocaçõezinhas que a gente tinha para fazer para vocês, né? Então, usem com sabedoria as redes sociais. Ou, se não quiserem usar com sabedoria também, o problema é de vocês, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelos ouvidos dedicados por esses mais de 40 minutos. Continue acompanhando o Metrô 743 e até a próxima viagem. Valeu, gente. Grande abraço, grande beijo. Tchau, tchau.